Fala galerinha, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Pedro Cerqueira. Estou passando aqui para fazer uma revisãozinha rápida sobre a nossa atividade do segundo ano B, tá? Nossa atividade é sobre genética, né? É cromossomos e genes, pessoal. Então eu vou aqui, já estou com o computador aqui ligado, vou mandar para vocês, vou enviar a atividade com o gabarito, tudo certinho, tá ok? Mas primeiro deixa eu fazer um levantamento, uma revisão bem prática assim para vocês, ó. Dentro do nosso núcleo celular, de cada núcleo de nossas células, todas as células têm o seu núcleo, tá? Somos seres pluricelulares com vários tipos de células, células do cabelo, células do tecido da pele, né? Tecido epitelial, células ósseas do sistema ósseo, né? Que forma o esqueleto. Temos células de vários tipos. Então todas as células têm o mesmo material genético, todas, cada um tem o seu, né? São iguais, no nosso corpo são iguais, em todas as células do nosso corpo. Então, essas células elas são formadas por um material genético, que é uma fita que tem todas as características que a gente adquire dos nossos ancestrais ou dos nossos descendentes, né? Dos nossos pais, do pai e da mãe, e através daí a gente consegue identificar de quem somos filhos, né? E justamente somos formados por 46 cromossomos, ou então a gente pode reduzir para 23 pares, né? Pares, se você dobrar, se você dividir 23 aí em forma de pares, vai dar 46. Então, os 44 cromossomos, primeiros 44 cromossomos que existem, que são 46, os primeiros 44 aí que tem cromossomos, eles são chamados de autossômicos, ele soma, ele faz com que a gente distingue as características da nossa fisionomia, né? De quem a gente puxou, nosso pai, uma parte da nossa mãe, são autossômicos, ou autossomos, tá? Ele está dizendo que automaticamente somos através daqueles descendentes dos nossos pais. E os dois últimos cromossomos, que formam o 46º, né? Ou o 23º cromossomo, ele identifica através do X, tá? Com outra letrinha, né? Pode ser X, X, são os dois últimos para identificar que é mulher, ou XY para identificar que é homem, tá? Que é masculino ou feminino. Ô professor, onde é que identifica o cromossomo sexual? No último par, ou então nos dois últimos cromossomos que identifica, tá? Então, pessoal, os cromossomos nada mais, nada menos do que características, né? Os cromossomos, eles são formados tem um formato parecido com o X. Na realidade, ele tem uma deformidadezinha. Nas imagens de DNA que a gente busca nos laboratórios de geneticistas aí, a gente vê algumas imagens meio distorcidas do cromossomo, mas ele é feito através do microscópio eletrônico. Então, só as pessoas especialistas mesmo na área para poder estudar os cromossomos e o DNA, tá? E é muito importante isso aí para a gente saber, né, o teste paterno, porque da mãe a gente sabe de quem a gente nasceu, a não ser que a gente seja abandonado e a gente não descubra quem é nossa mãe, né, a gente seja de doação. Mas os cromossomos, ele tem uma característicazinha de um formato físico de um X, a estrutura física dele. E ele é formado por proteínas. E ao redor dos cromossomos, desse X, ele tem uma fita, né? Cada cromossomo tem uma fita, tá? Que é uma fita bem grande, mais ou menos aproximadamente ele envolve todo o cromossomo, né? Essa fita é formada por uma dupla hélice, que é chamada de DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, tá? É uma ribose, né? Um açúcar que tem o código genético, são letras, formado por nucleotídeos, são letras que ninguém é igual a ninguém, justamente por isso, pelo DNA, tá bom, pessoal? Então eu vou aqui responder a atividade com vocês bem rapidinho, um resumo da atividade. São 10 questões, dessas 10 estudem, porque 5 está na prova, tá massa? Então aqui na primeira questão tem assim, na maioria das espécies, o principal fator determinante do sexo são os genes. Beleza, os genes vão dizer, né, na genética, que se é homem ou mulher. Vamos lá. Em geral, esses genes estão situados em cromossomos especiais, denominados... Galera, os cromossomos especiais são os últimos, né, que definem o sexo, né? Então aqui é a letra da atividade que vocês responderam, que eu vou mandar daqui a pouquinho para vocês, tá? É a letra C, são os cromossomos sexuais. XX diz que é mulher, XY identifica que é homem, tá bom? Segunda questão. Na maioria dos animais vertebrados, aqueles que possuem coluna vertebral e não é osso, é coluna vertebral, tá? Segunda questão.
na maioria dos animais vertebrados e em muitos invertebrados, aqueles que não são formados por coluna vertebral, em que os sexos são separados, os machos apresentam 2 cromossomos sexuais representados por 2 pontos. Aí tem aí, letra A, B, C e D. Aí tem dizendo aí que o macho representa o cromossomo letra B aí, ó, cromossomo X e Y, tá? Resposta letra B. Terceiro, vamos lá, bem rapidinho, porque esse aqui é um bizuzinho para vocês fazerem um simuladão para tirar um 10, viu? Terceiro, a apresentação cromossômica de um homem normal é... O homem normal aqui tem letra A, B, C, D e E, tá? Significa letra B, por quê? Tem um Dzinho aí no meio, tá? Um D minúsculo, quer dizer, um D maiúsculo agora pequenininho, entre o X e o Y. É o único aí que está identificando que ele é macho, tá certo? Está identificando a representação de um homem normal. A letrinha aí é só representativa, essa letrinha pequenininha, só ilustrativa, só para representar, para confundir a cabecinha de vocês, tá? Para quem um dia fizer Enem, isso aí vai cair, tá? Então, o que é que identifica o macho? D maiúsculo, por quê? Porque o primeiro X representa a estrutura física, né? E o Y representa, que é a segunda letrinha, representa que é macho. Se fosse 2x, x e x, se tivesse uma letrinha no meio, representaria as mulheres. Era fêmea, tá? Seria fêmea. Então, quarta questão. Então, letra B do terceiro, viu? X, Dzão, que é pequenininho, e Y, tá? Letra B. Quarta questão, pessoal. No homem, 46, X, Y, vírgula, 44 cromossomos autossomos, né? Que são aqueles somáticos que somam para mostrar a característica externa. E 2 sexuais, né? Que são os 2 últimos, né? Que é o 23º. Assim, a metade dos cromossomos nos espermatozoides possui X e a outra metade possui Y. Dizemos então, ponto, né? Dizemos então que o sexo masculino é... Aqui está dizendo que letra A, B, C, D e E, que é letra C, são heterogamético. O que é heterogamético? Não, palavra, parece um palavrão, né? Então, heterogaméticos são gametas heterogêneas. São diferentes, são 2 gametas, tá? O que é gameta, professor? É espermatozoide e óvulo. A mulher tem a gameta feminina dela, que é o óvulo, e o homem tem a gameta masculina dele, que é o espermatozoide, tá? Então, quando se une as gametas, tá? Aí vai gerar um ovo ou zigoto para se formar um feto, tá? Um filho. Então, tá dizendo aqui que 46, X e Y e 44 cromossomos, ele tá dizendo aqui já, mas tá perguntando se tem 2 sexuais. Os 2 sexuais ele está perguntando. Dizemos então que o sexo masculino é. Então tem que identificar, pessoal, não é só o início de uma pergunta, não, é o final. O final de uma pergunta, de uma avaliação, de um teste, está sempre no finalzinho. O segredo está sempre no finalzinho, tá? De uma pergunta, de uma atividade. Então aqui, ó, ponto. Dizemos então que o sexo masculino é. Aí, os sexos masculinos são diferentes. Por quê? Porque existe o X e o Y. Então são diferentes. E o feminino? São homogaméticos. Por quê? Porque existem, a identificação são 2x, são iguais, tá? Mas no homem são diferentes, tá certo? O homem, ele se diferencia através da segunda letrinha, que é o Y, tá bom? Vamos lá, então é a letra C do quarto. Quinto, em relação à hemofilia e o daltonismo. Hemofilia é diferenciação sanguínea, tá? É vamos supor, alguma deformidade sanguínea, alguma característica que dê deformidade no sangue, na sua características, vamos supor, morfológica, que dê uma diferença na sua estrutura. Que você tem alguma dificuldade, alguma doença. Vamos supor, doença é uma diferenciação em relação ao seu sangue. E o daltonismo é quando você não consegue identificar as cores. É uma pessoa daltônica, né? E você bota um vermelho aqui, você não sabe dizer se é vermelho ou verde. Você não vai dizer que o vermelho é verde, você não sabe identificar aquela cor. Então, isso é uma anomalia, tá? Não é uma doença, é uma anomalia. É uma distorção nos genes, tá? X ou Y, e é como a gente vai identificar. Anomalias ligadas aos cromossomos, tá? Então, onde é que a gente encontra essa anomalia? A gente encontra através dos cromossomos sexuais X. Por quê, pessoal? Porque é a primeira característica somática. X. O Y ou o X, a segunda letrinha, vai identificar o sexo. Ou o resto das características, tá certo? Mas aqui a letra E. Quinta questão, letra E, sexuais X. Por quê? Porque são características físicas. É a primeira partezinha do cromossomo. E a segunda letrinha é que vai identificar também
outros fatores, né? Somáticos, ou então vai identificar se o último ele é masculino ou feminino. No cromossomo 21, que é no 21º par, tá? A gente identifica, pessoal, uma pessoa, quando tem um X ou um Y a mais, a gente identifica se ele tem síndrome de Down. Geralmente as mulheres que estão acima dos 40 anos, têm a probabilidade de ter filho com síndrome de Down, tá? Porque é uma alteração, uma deformidade genética também, né? Assim, uma anomalia genética, vamos supor. Mas que uma criança com síndrome de Down, ela nasce com a saúde perfeita, muito inteligente e tudo. Inclusive, pode acontecer alguns problemas de saúde e tudo devido a... Depende muito dos pais, né? Do metabolismo dos pais também. Então, quinto, letra E. Sexta questão. Os cromossomos são formados por quê? Letra B, a resposta. Por DNA e proteínas. Por quê? Porque eu falei que o X é um formato do cromossomo. O cromossomo ele é formado por moléculas de proteínas e uma fita que envolve ele, chamado DNA. Então é aqui letra B, DNA e proteínas, como a proteína histona. O que é histona, professor? Vou dizer agora o que é histona. Histona são as principais proteínas presentes nos nucleossomos, né? São núcleos somáticos esses. Possui um importante papel na regulação dos genes. Ele regula a genética do corpo, tá? A formação de todos os seres, sendo encontradas no núcleo de células eucarióticas. Células eucarióticas são aquelas células que têm núcleo definido. Ele tem um núcleo para o material genético que está dentro dele. Bactérias não têm núcleo celular e o seu DNA ele é solto dentro do seu citoplasma, tá? Então a resposta aqui do sexto é a letra B, DNA e proteínas. Sétima questão. Quando queremos observar os cromossomos, qual é a melhor fase da divisão celular para realizar essa tarefa? Galera, a gente quer identificar, quer observar um cromossomo. Qual é a melhor fase? Na metáfase, letra B da sétima. O que é metáfase, pessoal? É a fase da divisão celular em que... Estou dizendo aqui porque eu já sei, mas eu estou lendo para poder ser mais específico e científico para vocês. Fase da divisão. A divisão celular é uma fase, né? Metáfase, metade, é a divisão de uma célula, tá? A metade dela, depois ela vai se dividindo em 2, em 4 e 8 e assim até formar um tecido, que desse tecido vai dar uma característica de alguma coisa do nosso corpo, algum órgão, ou então o maior órgão do nosso corpo é a pele, né? Que envolve todo o nosso corpo, nossa estrutura celular, ela forma todo o nosso tecido que forma todo o nosso corpo, tá? Que é o maior órgão do nosso corpo, é a pele. Então, metáfase é a fase da divisão celular em que desaparece a carioteca, já não tem mais aquelas características, né? Carioteca é como se fosse uma biblioteca cheia de números, né? A carioteca é o cariótipo, dizendo como você vai ser, como você vai aparentar a seu pai ou a sua mãe, suas características. Carioteca e os cromossomos se alinham na região mediana da célula. O que é mediana? É na metade, no meinho. Aqui no meinho, aqui está a célula na minha mão. De repente ela vai se dividir a célula, pô, no meinho, mediana. Aí, pô, se dividiu. Aí essa daqui já do ladinho já se divide também, ó, em 4, aí, pá, em 2, né? E assim vai se duplicando e multiplicando, e se formando um tecido. Então, sétima questão, metáfase, letra B, galera. Vamos lá. Não, o tempo é muito curto, vocês não gostam de vídeo longo. Já percebi isso, né? Só Free Fire. Vamos lá. Oitavo, a espécie humana apresenta o quê? Letra A, B, C, D ou E? Apresenta 23 pares de cromossomos. Letra C, galera, a resposta. 23 pares de cromossomos, sendo um par sexual, que é o último par, né? O último par é o sexual. Letra C do oitavo. Nono, PUC São Paulo. Isso aqui é de uma faculdade, né? De São Paulo. Vamos lá. Na aula de biologia, o professor Pedrinho, que sou eu, mentira, pode ser o Cissão, pode ser outro professor aí, tá? Na aula de biologia, o professor fez a seguinte afirmação. Ele disse assim, eu falei, né, para vocês aí no segundo ano. A produção de ribossomos depende... Produção de ribossomos, vou dizer o que é ribossomos, tá? A produção de ribossomos depende indiretamente de atividade dos cromossomos, tá? Que forma ribose, forma um açúcar, tá? Indiretamente da atividade dos cromossomos. Em seguida, pediu aos seus alunos, né, o professor, eu no caso, que analisassem a afirmação e a explicassem. Foram obtidas 5 explicações diferentes de vocês alunos aí para mim. Vamos ver se estão certos, né? Que se encontram a seguir citados. Vamos lá, assinale a única afirmativa correta. É a letra C, galera. Já vou dizer a resposta. Os cromossomos contêm DNA. Este controla a síntese de ribonucleoproteínas, tá? Ribose, que eu falei, é açúcar, tá?
que formam o quê? As proteínas, que essas proteínas vão formar os cromossomos, que os cromossomos identificam através de uma fita ao redor dele, tá? Em dupla hélice, que é formado, é um pouquinho complicado, é formado o DNA. É formado primeiro o RNA, para depois formar o DNA. O RNA é ácido ribonucleico, tá? Ribose. É a formação primeiro, tá? Da primeira parte da primeira parte de uma da parte da hélice, né? É uma dupla hélice, ele se envolve assim, parece um parafuso. Então, ribonucleoproteínas que formarão o nucleolo, que é uma bolinha dentro do núcleo celular, o nucleolo, o que posteriormente farão parte dos ribossomos, tá? É a formação do açúcar, pessoal. Então, letra C do nono, tá? Nono, letra C. 10ª e última questão aí, já está em 15 minutos aí e 30 segundos. É o CPEL, né, que é uma faculdade aí. Podemos dizer que cromossomo é um filamento de cromatina espiralado, né? Aquele espiral que eu falei. Eu tô falando do cromossomo, né? Cromossomo aqui, ó. Quando é aquela fita espiralada, a gente fala que é o DNA, visível ao microscópio óptico. A gente vê no microscópio óptico, né, a gente consegue ver, é só o seu formatozinho. No eletrônico a gente vê as características do DNA. Por ocasião da divisão celular. O conjunto de dados sobre tamanho, forma, número e característica dos cromossomos de uma espécie é chamada de quê? Cariótipo, letra A. Por quê? Porque o cariótipo é quando você consegue, através de microscópio eletrônico, não pelo microscópio óptico, que a gente vê lá no laboratório de lá do colégio, do Onélia, a gente vê no microscópio, né? A gente bota lá, a gente pode até conseguir identificar no microscópio óptico muito bom, de boa qualidade, né? O de lá da escola dá para ver só as célulazinhas, porque ele não tem realmente uma ferramenta, uma instrumentação mesmo para você modificar em zoom, né? O tamanho realmente, ou aumentar, né? O tamanho chegar até o núcleo de uma célulazinha dessas que a gente vê de uma planta, de um animal que eu posso levar para a escola no retorno às aulas, para vocês identificarem aí, que eu acho que vocês já conseguiram observar alguma coisa no microscópio óptico na escola, mas isso aqui é diferente. Então, aqui cariótipo, pessoal, é um conjunto de cromossomos cujo número e morfologia são características de uma espécie ou de suas gametas. Aqui está falando de gametas, pessoal. Gameta significa células sexuais, masculina ou feminina. Células sexuais são espermatozoide ou óvulo, tá? É chamado de gameta masculina ou gameta feminina, espermatozoide ou óvulo, tá? A gameta feminina é X e X, e a gameta masculina X e Y, tá massa? Galera, eu só tô gravando esse vídeo aqui porque não vamos conseguir fazer uma live, tá? Porque o horário vai chocar com 3 turmas do primeiro ano. Mas esse vídeo, se vocês assistirem, vocês vão gostar, tá massa? Um excelente dia a todos vocês. Quando for mais tarde, tá? A partir das... Que horas é a aula de vocês? De 3h50, eu acho. Eu acredito. Hoje, né, no caso, a gente tá vendo essa revisão aqui. Hoje são o quê? Hoje são 15 de julho, meu aniversário foi ontem, né? Foi dia 13 e completei 44 anos, velho. Então eu sou os cromossomos autossômicos, né? Eu sou só somático. Quando eu chegar no 46, aí eu vou ter o cromossomo sexual. Ai, deda! Valeu, galera. E outra, para lembrar para vocês do segundo ano, que todo nível médio, a prova, o simuladão vai ser a partir das 13 horas, vai estar disponível, tá? No Classroom, dia 23, tá? A partir das 13 horas, 1 hora da tarde até 11h59 da noite. Meia-noite fechou o sistema, já era, tá? Beijão no coração, um abraço, fiquem com Deus, galera. Valeu, fui!